Hoje o Vasco recebeu os reforços de Brenner e Hinestrosa e vem mais por aí. A gente também vai falar isso aqui na live. Mas o que não foi diferente na equipe do Vasco foi a falta de repertório e de um time que criou muito mais individualmente do que de fato num coletivo forte, um coletivo organizado e consistente do trabalho do Fernando Diniz. E quando eu digo isso, eu acho até que o Vasco poderia ter saído com um resultado positivo e não seria nenhum absurdo. Criou oportunidades para isso, colocou bolas na trave. Isso não quer dizer necessariamente que o Vasco jogou bem. O Vasco mais uma vez jogou mal. E é muito provável que agora na coletiva do técnico Fernando Diniz ele vá se escorar, inclusive nas grandes chances criadas pelo Vasco. Talvez na atuação do goleiro Neguete, que realmente foi bem hoje com a camisa do Madureira. Mas ele tem que se lembrar que o Vasco jogou com o Madureira. Ele tem que se lembrar que o Vasco tem um investimento de uma folha salarial de mais de 15 milhões de reais contra uma equipe que não deve chegar a nem 1 milhão. De um pleno campeonato carioca, dentro da sua própria casa, o Vasco criou tantas oportunidades porque o Madureira é muito abaixo do nível. E mesmo o Madureira sendo muito abaixo do nível, os jogadores do Vasco foram muito mal também. Um nível que não pode ser ocupado só pelo técnico. O técnico tem culpa da falta de repertório. O técnico tem culpa porque muitas vezes parece que o Vasco é um time moribundo, desinteressado, nem perto daquele Vasco que a gente viu na reta final de Copa do Brasil. Mas também por conta dos jogadores. Um pênalti perdido por Puma Rodrigues. Erros grotescos individuais de cada jogador também. É inadmissível que jogadores que ganham tanto, que ganham em dia e que ganham salários astronômicos com uma camisa como o Vasco da Gama possam errar tanto. Porque não é só um, são vários. São vários jogadores que cometem erros crassos. Erros que dá até para entender por início de temporada se eu não soubesse a qualidade e o nível desses atletas. Vale lembrar que esse elenco até já jogou melhor, até conseguiu, sem dúvida alguma, desempenhar bem com a camisa do Vasco. Mas o retrospecto e os números de Fernando Diniz jogam tudo contra ele. É um time que termina 2025 tendo um certo padrão dentro dos jogos da Copa do Brasil e inicia 2026 completamente perdido. O torcedor que hoje grita fora Diniz, que hoje faz suas críticas, que hoje faz, obviamente, as suas ponderações de que o trabalho tem que terminar e de que a troca de técnico seria a grande solução de um clube sucateado nos últimos 25 anos, ele tem razão. Ele tem a certa razão. Isso quer dizer que eu concorde com ele? Não. Eu não enxergo o futebol dessa forma. Eu não vejo que a gente tem que pensar em demitir um treinador com um mês de trabalho no ano de 2026, por mais que esse trabalho, sim, já vá completar praticamente 10 meses de temporada e daqui a pouco um ano. Fernando Diniz precisa ser cobrado. Não porque ele grita com alguém na beira do campo, não porque ele tem um jeito explosivo, mas porque ele tem talvez em suas mãos o melhor time do Vasco dos últimos 10 anos. E eu não tenho nenhum pudor em falar isso. Fernando Diniz tem que ser cobrado porque cada vez mais ele vai continuar recebendo peças de qualidade, como foram os casos de Brenner e também Hinestrosa. Tem méritos dele? Tem. Mas são ótimos jogadores e podem sim suprir a ausência de um Ryan que hoje brilha lá na Premier League. De um Verratti que inclusive fez um gol hoje pelo Cerro Porteño de pênalti, fundamento que Pumita acabou perdendo. E que muito provavelmente, muito em breve, de forma mais concreta, daqui a pouco Cuiabano e Spinelli vão reforçar também o Vasco da Gama. Então não há mais como defender que o trabalho seja tão pobre de ideias de um treinador que sempre pregou que tinha grandes ideias. De um treinador que sempre pregou que seria um revolucionário da bola. E hoje a gente vê pouco de Fernando Diniz. A gente vê pouco daquele time que combate, que é intenso, que entende que cada jogo importa, que entende que cada jogo é uma final. Então alia-se um planejamento para poder salvar o Campeonato Carioca, usa os titulares, descarrega a bateria desses caras, não olha o Campeonato Brasileiro como prioridade, como a gente pregou aqui desde o início, e mesmo assim o time não consegue vencer. Porque hoje de poupado, Coutinho,
e Thiago Mendes apenas. O time cansou. O time se desgastou. E seus principais jogadores, como Carlos Andrés Gomes, até mesmo como Rojas, que hoje fez uma boa partida, entre outros que a gente poderia citar aqui, desgastados. Para a partida contra a Chapecoense, já daqui a alguns dias, dentro de São Januário mais uma vez, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, se está achando que a Chapecoense é o Madureira, está muito enganado. A Chapecoense, inclusive, já começou o Campeonato Brasileiro vencendo o Santos por 4-2 em casa. E achar também que a facilidade que o Vasco teve para poder recuperar bolas, para poder fazer aquele jogo de nhaca e ainda criar oportunidades contra o Madureira, achar que vai ter isso contra a Chapecoense, tá muito enganado. Então, cada vez mais, a batata do professor vai assando. Vai assando sim. Isso quer dizer que vai de encontro com o que eu entendo de futebol e que já tem que demitir o treinador sem ao menos os reforços terem tempo para treinar e se adaptar? Não também. Eu não mudei minha opinião e eu não vou mudar minha opinião nesse momento. Eu acho que até a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro eu vou olhar para esse trabalho com a paciência que eu acredito dentro do futebol. Isso não quer dizer que eu preciso ficar aqui passando a mão na cabeça de quem faz um trabalho muito ruim em 2026. Muito ruim. Muito aquém do esperado e com material humano, sim. Com jogadores que poderiam estar jogando melhor, sim. Que essa culpa não caia só sobre o treinador. Que essa culpa também caia em cima de jogadores que cansam o torcedor do Vasco. E eu vou citar alguns deles aqui em vários momentos nessa live. Que o torcedor do Vasco não aguenta mais ver em campo. Não aguenta mais. E a diretoria também precisa resolver essa questão. Agora, a responsabilidade do trabalho pífio do treinador não pode ser diminuída. A responsabilidade de cada um que veste a camisa, que ganha em dia e ganha muito bem, não pode ser diminuída também. O Vasco hoje é um clube que tem perspectiva, até pelas peças que tem, mas quando você olha em campo, a sensação do torcedor é que ele perdeu 2 horas à frente da TV. E não só do torcedor, de qualquer um que pôde enxergar o jogo do Vasco hoje contra o Madureira, a sensação é de que foi cansativo de assistir. Um roteiro cansativo. E um roteiro com muito pouco repertório. Então sejam bem-vindos. Eu estou esperando a entrevista coletiva começar, mas já adiantei até uma parte delas para vocês. Acho que vai ser escorado a muleta de que o Vasco criou grandes oportunidades e até criou. Isso não significa explicitamente que o Vasco jogou bem. Muito pelo contrário. Mais um jogo onde o Vasco acabou se defendendo mal e que tivesse um time, um adversário um pouco mais letal nessa transição, nesse contra-ataque, se tivesse um time um pouco mais com jogadores que tivessem velocidade e letalidade, como o Madureira não tem, o Vasco poderia ter sido ferido tranquilamente e o jogo terminaria numa tragédia maior ainda do que é empatar contra o fraco Madureira dentro de casa com investimento milionário. Essa que é a grande questão. Então, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações aqui no canal do Pedrosa, que a gente vai começar a nossa análise de forma cronológica. Rapaziada boa, o Pedrosa trazendo informações de bastidores aí, é uma análise perfeita sobre o que aconteceu no jogo do Vasco. Espero que você goste da análise do Pedrosa. Deixe aí no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!